Aqui. Oi, começou, vamos lá. Pessoal, bom dia para vocês, bem-vindos aí a essa nossa última aula de revisão, né? Conseguimos fazer aí 3 aulas de revisão destinados a essa nossa AV2, tá? Senhores, sintam-se privilegiados, nunca consegui fazer isso na vida, sobrar ali três. Na verdade, teria sobrado até mais, porque na semana passada as 3 aulas dava para ter dado em 2. Né? Eu já comecei a diminuir o ritmo para facilitar aí o estudo de vocês para as outras AV2. Tá? Mas, enfim, sintam-se privilegiados. E, cara, né, eu já começo deixando a missão. Tá? Professor, o que é que eu faço, o que é que eu reviso para a nossa prova? Numa só frase: maratone essas 3 aulas, tá? Maratone essas 3 aulas, com as questões de lado ali, tentando tirar a dúvida, tentando entender o porquê. Eu até sugiro isso, né? De você pegar o arquivo do PDF que eu te mandei, né? Das 3 aulas, tentar resolver eles entendendo, né? O porquê que o verdadeiro é verdadeiro, onde é que está o fundamento, né? E qual é o erro dos falsos, tá? Excelente exercício de revisão. E, cara, repassem pelo menos uma vez, né, essas aulas de revisão que a gente está fazendo aqui, tá? Pelo menos uma vez vale a pena elas serem repassadas, porque a gente está em 30 questões passeando por aquilo que é importante e que muito provavelmente vai aparecer na sua prova. Eu não digo nada, das 20 questões de prova, tá nessas 3 aulas. Não a mesma, mas os temas. Não a mesma, mas os temas. Ou seja, os senhores têm tudo para se dar bem nessa prova. Quem não foi tão bem na 1, vai dar para dar uma salvada nessa 2, tá? Resta cuidar, né? Ou seja, sextou de hoje, né? Sexta à noite, sábado à noite, em vez de ser maratona Netflix, é maratona empresarial, pronto, né? Game of Business e não Game of Thrones, pronto, tá aí. Cara, vamos lá então. Hoje eu quero conversar com vocês sobre, vamos dizer assim, o chamado módulo 3, sobre o direito societário, aquilo que nós estudamos até aqui, né, em matéria de sociedade, essa base jurídica que a gente construiu, além de olhar, né, a função de sócio e a desconsideração, afora o estudo focado naquelas chamadas sociedades de tipo menor. Vem comigo, então, para a gente ver o que a gente tem para hoje. Vem cá, vamos lá, então, olha só. Primeira questão aí, as questões iniciais, acho que até a sexta eram questões de exame de ordem, tá? A prova de OAB agora é FGV. Essa é do 5º exame, por exemplo. A respeito da sociedade em comum, é correto afirmar que, meus amigos, sociedade em comum, nome jurídico para sociedade de fato ou para sociedade irregular. De que você vê ela? 986 a 990 do Código Civil. Letra A. Os sócios respondem individual e limitadamente pelas obrigações sociais. Falso. Meus amigos, minhas amigas, saibam algo. Saibam algo. Toda vez que a responsabilidade for ilimitada, ela será também solidária. Fique esperto, porque as bancas examinadoras elas gostam de pegar isso aqui para fazer pegadinha, de dizer que a responsabilidade ela é ilimitada, mas não existe solidariedade entre os sócios. Muito cuidado com isso aqui, tá? Toda vez que a responsabilidade for ilimitada, ela também será solidária. Você nem precisa saber aqui que a responsabilidade dos sócios da sociedade comum é subsidiária, solidária e ilimitada. Sabendo que é ilimitada e ele está dizendo que ao mesmo tempo individual, está errado. Tá? Letra B. São regidas pelas disposições da sociedade simples. Não, elas têm norma própria. As normas da sociedade simples
só vão se aplicar de maneira supletiva, naquilo que as normas próprias forem lacunosas. Na relação com terceiros, os sócios podem comprovar a existência da sociedade de qualquer modo. Aqui o cara quis fazer uma pegadinha, não é? O que acontece, cara? Se é o sócio que precisa provar a existência da sociedade, essa prova tem que ser feita por escrito. Prova de qualquer modo, quem vai fazer é quem? É o terceiro, tá? O terceiro comprova a existência da sociedade em comum por qualquer modo admitida em direito. O sócio, só por escrito. Ou seja, por exclusão, os sócios são titulares em comum das dívidas sociais, aliás, eu diria das dívidas, dos bens, né, e dos direitos sociais. Daí o nome da sociedade, né, porque você cria um patrimônio especial que vai ser titularizado em comum por todos os sócios. Tá? Primeira questão, portanto, letra D de dado. Vamos à outra. Essa é a do 7º exame. Em relação à sociedade em conta de participação, não é correto afirmar. Ela quer o quê? O incorreto. Sobre a conta de participação, você vai ver aonde? 991 a 996 do Código Civil. Tá? 991 a 996 do Código Civil. Beleza? Bom, cara, qual é o erro aqui? Qual é o erro aqui? O erro aqui está justamente na letra A. Todos os outros itens estão corretos. A atividade constitutiva do objeto social deve ser exercida unicamente pelo sócio ostensivo. O sócio participante ele apenas fiscaliza se ele atuar no caso concreto. Naquele caso concreto que ele atuou, ele vai responder como se fosse ostensivo. O contrato social somente produz efeito entre os sócios, de modo que mesmo que você leve a registro à sociedade, esse registro não atribuirá personalidade jurídica a ela, e as contribuições dos sócios participantes ostensivos contribuem, né, constituem a formação de um patrimônio especial. Qual é o erro, galera, do item A? Ver se vocês estão ligados aqui no conteúdo, né? Qual que é o erro do item A? Porque ele está errado. Qual é o erro? Quem pode dizer aí para a gente? O erro do item A. Onde é que está o erro aí? Quando diz que a sociedade em conta de participação é uma sociedade empresária personificada de pessoas. Qual é o erro? Diz para mim aí. Houston? Qual seria o erro aí? Alguém saberia dizer? Alô? Oi? Alguém por aí? Houston? Alguém? Oi? Cara, vê só. Você não pode esquecer não, hein? Essa você não pode esquecer não. O erro tá aqui, ó. Quando fala que a sociedade em conta de participação ela é personificada, ela não é não. Ela não tem personalidade jurídica. Nós temos duas sociedades na ordem jurídica brasileira que não viram pessoa jurídica. A sociedade comum, porque justamente ela existe para aquelas sociedades que eram para terem registro, mas não foram registradas, pelo menos não ainda, funciona como sociedade comum, e a sociedade em conta de participação. Ela também é uma sociedade sem personalidade jurídica, tanto é que, né, o registro dos atos constitutivos no órgão competente não será capaz de gerar personalidade jurídica para a sociedade em conta de participação, tá? Fique esperto, tá? Outra sugestão, já que isso aqui deu branco, outra sugestão, cara. Peguem as anotações de vocês daquela parte das aulas sobre classificação
E, cara, tentem entender o seguinte: qual é o critério da classificação e quais são as exceções. Porque as exceções normalmente são em menor número, é mais fácil da gente memorizar. Se aquele exemplo não tiver na sua cabeça, ele vai ser outro critério, tá? Vale a pena. Bom, segunda letra A. Vamos lá. Terceira. A respeito do sócio ostensivo da sociedade em conta de participação, assinale a afirmativa correta. Letra A. É também chamado de sócio oculto. É também chamado de sócio oculto. Cara, dá para o cara que é ostensivo ser oculto ao mesmo tempo, né? Aqui até de maneira intuitivamente você teria como dizer que esse item está falso. O sócio, na verdade, que é chamado de sócio oculto também, é o sócio participante. O sócio ostensivo ele não tem um outro nome, tá? Letra B. É o único responsável quando associa pela atividade constitutiva do objeto social. Verdadeiro, ele é um empresário da história. Letra B de Ibope. Ele é o cara que vai cumprir o objeto social. Letra C, é o novo sócio admitido, mesmo que sem o consentimento dos demais sócios, quando a sociedade necessitar de um aporte de capital. Cara, veja bem, pegue aí para você ver isso comigo lá no Código Civil. Pega aí o Código Civil no capítulo inerente à sociedade em conta de participação, que é o capítulo que vai dos artigos 991 a 996. Né? Pegue aí para você ver comigo. Dos artigos 991 a 996, que eu preciso te mostrar isso na lei. Tá? 991 a 996. Pronto, tá aqui. Achei. Achei. Ok. Repara só. Importante aqui você perceber isso comigo, tá? Importante você perceber isso comigo. Pegue aí o artigo 995 do Código Civil. Olha o que o artigo 995 vai dizer para a gente. Ele vai dizer para a gente, cara, basicamente o seguinte: cadê? Salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio sem consentimento expresso dos demais. Repara. Se o contrato social permitir, eu posso novo sócio. Se o contrato social não permitir, aí eu posso o quê? Um novo sócio, se os demais assim concordarem, se os demais assim pactuarem, ok? Só que repara, em nenhum momento está dito que esse novo sócio tem que necessariamente ser um ostensivo. Ele pode ser um sócio oculto, ele pode ser um sócio participante, mais um investidor. E esse é o erro que está colocado aqui, porque, olha aí, ó, ele coloca que a sociedade necessita de um aporte de capital, não é? E não de uma melhor gerência, de uma melhor administração, de uma melhor atuação no mercado, o que seria o indicativo do sócio ostensivo. Tá? Pode-se admitir novo sócio em qualquer uma das duas categorias. Tá? E letra D, é o único sócio ostensivo, vedada a pluralidade, também está errado. É possível ter tanto pluralidade de sócio oculto quanto pluralidade, de sócio ostensivo. Você vê isso, por exemplo, no parágrafo único do 996, quando fala havendo mais de um sócio ostensivo. Tá? Então, é possível ter tanto pluralidade de ostensivos quanto pluralidade, de ocultos ou participantes.
De modo que a terceira questão é item B de Ibope. Quarta, Mariana, Januária e Cristina decidiram constituir uma sociedade em conta de participação, sendo a primeira sócia ostensiva e as demais participantes. Primeira ostensiva e as demais participantes. Sobre o caso apresentado, de acordo com as disposições do Código Civil, assinale a opção correta. Então, repara, é uma sociedade em conta de participação. Os artigos para você ir avaliando aí na lei é o 991 a 996. Olha a estrutura. Mariana é a ostensiva, Januária e Cristina as participantes. Ok? Vamos lá. É vedada a participação de mais de um sócio ostensivo na sociedade em conta de participação, logo as demais não poderão ter qualidade de sócio. Essa aqui a gente já viu, não é? Da questão anterior que ela está errada. Porque é possível, velho. Não tem problema. Não é? É possível, não é? Numa sociedade em conta de participação, ter mais, não é? Ter mais de um sócio ostensivo. Ok? Letra B. As sócias participantes Januária e Cristina poderão fiscalizar a gestão dos negócios sociais pela sócia ostensiva Mariana. Letra B de Ibope. Esse é o item aí a ser marcado, né? Letra B de Ibope. A sociedade em conta de participação deverá adotar como nome empresarial firma social da qual deverá fazer parte a sócia ostensiva. Está falso, né? Está falso. Como a sociedade em conta de participação ela não tem personalidade jurídica, ela não pode ter nome empresarial. Letra D. A sociedade somente pode existir se o contrato não estiver inscrito, pois ela é uma sociedade não personificada. Esse item foi meio mala, hein? Mas não tem isso, não. Na verdade, o que a lei diz é o contrário, que ela não tem personalidade jurídica e que o eventual registro não poderá, portanto, atribuir personalidade jurídica a ela. Quinta questão, sexto exame. A respeito da definição de responsabilidade dos sócios nos diferentes tipos societários, esse eu vou querer o apoio de vocês, hein? Vem comigo. É correto afirmar que, letra A, nas sociedades anônimas, os sócios podem ser responsabilizados no limite do capital social, não estando sua responsabilidade limitada ao preço de emissão das ações que subscreveram ou adquiriram. E aí, galera, o que vocês acham desse item? Item verdadeiro, falso, falso por quê? O que vocês acham aí? Sociedade anônima. Vocês estão me dando medo, hein, com esse negócio, hein? Olha a moral de manter a média lá em cima. Olha a moral de manter a média lá em cima. Sociedade anônima. A responsabilidade é limitada no capital social? Resposta: não, não é. Sociedade anônima é estatutária. Estatutária não tem relação jurídica sócio-sócio. Cada sócio vai responder sozinho, tá? Tá errado aqui, tá tudo invertido. Os sócios eles não são responsabilizados no limite do capital social, estando a responsabilidade limitada ao preço de emissão. Essa letra B tá fácil, hein, galera? Vamos nessa aí dá para ajudar. É só lembrar o apelido do sócio, que você vai saber qual é a resposta. Olha aí. A sociedade em comandita simples, os sócios comanditários são responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais.
São eles mesmos, os comanditários? E aí que vocês me dizem. Comanditário é o que não é otário, né? É o que não é otário. Se ele não é Então, otário, ele responde solidária e ilimitadamente? não é ele, Ele, é outro. ele era otário se respondesse, né? É errado. Qual é o nome do sócio coitado que vai responder ilimitadamente? Comanditado, né? Aí, é só lembrar o apelido. O sócio comanditado é o sócio coitado, o sócio comanditário é aquele que não é otário. Olha como facilita as dicas do Caveira. Letra C. Nas sociedades limitadas, a responsabilidade de cada cotista é limitada ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, item C de Caveira, a ser marcado praticamente uma interpretação do artigo 1052 e se liga, por que tem responsabilidade solidária? A LTDA ela é contratual, vínculo jurídico sócio-sócio, existe na sociedade contratual, por isso eu posso cobrar de um sócio a obrigação que era do outro e vice-versa, tá? Aí, cara, de novo, olha como a galera gosta desse tema. Nas sociedades em comum, os sócios respondem ilimitadamente, mas não haverá solidariedade entre eles. Lembre sempre do que a gente disse nessa aula de hoje. Toda vez que a responsabilidade for ilimitada, ela será também solidária. Não existe no direito brasileiro, no direito societário brasileiro, para ser mais preciso, responsabilidade ilimitada sem ser solidária. Não tem. Em sociedades, isso não tem. Ok, galera? Até aqui, letra C de Caveira, quinta questão. Ok. Ó, que vocês estão me dando medo, hein? Deixei duas questões para vocês, vocês ficaram no vácuo. Faça isso não. Vamos deixar a média do professor lá em cima. Vamos nessas aqui, olha só, a questão do nono exame. Companhia. Cara, se é companhia, eu estou falando de quem? A expressão companhia, ela vai falar de quem? Né? Companhia é sinônimo de quem? De sociedade anônima. Ou seja, você já descartaria o quê? A LTDA aqui e a sociedade em conta de participação, só por se lembrar que companhia é sinônimo de sociedade anônima. E aí, olha o que a gente tem: cuja totalidade de ações em que se divide o capital pertence a uma sociedade brasileira, a uma pessoa jurídica nacional. Isso é a classificação da chamada sociedade subsidiária integral, letra A, não é prevista onde esse conceito? Artigo 251 da Lei 6404, tá? Repassando aqui, né? Repassando aqui. Sociedade em conta de participação é aquela sociedade, não é, que não tem personalidade jurídica. É aquela sociedade que vai ter o sócio ostensivo e o sócio oculto. A limitada é a famosa LTDA, aquela em que os sócios respondem pela integralização do capital social, tá? Pela integralização do capital social. E a sociedade, bicho, de propósito específico, conhecida como SPE, ela aparece no artigo 981, parágrafo único do Código Civil, tá? 981, parágrafo único do Código Civil. Por quê, cara? Por quê? O que caracteriza a sociedade em comum? Caracteriza, não é de propósito específico, ela é caracterizada pelo fato do objeto social dela vir a ser um negócio específico e determinado, né? Porque ela é um negócio específico e determinado, né? Porque ela é um negócio específico e determinado, aí ela passa a ser chamada de SPE. Tanto a LTDA quanto a SA pode assumir essa estrutura jurídica muito comum, por exemplo, no mercado imobiliário, tá? Para fomentar aí empreendimentos imobiliários, a criação da chamada
SPE. Sexta questão. Sétima, a gente continua agora OAB, mas OAB CESP. Acerca do exercício da empresa, assinale a opção correta. Letra A. A constituição da sociedade para a realização de apenas um negócio é incompatível com a atividade empresarial, pois impede a habitualidade do seu exercício. Cara, nem é incompatível e nem impede. Nós acabamos de falar sobre ela aqui. É a chamada sociedade de propósito específico. E olha só uma coisa, eu quero chamar a sua atenção aqui. Essa prova é de 2008, feito pela CESP. Essa questão aqui, nono exame, perdão. Isso já é aqui, sabe o quê? FGV. FGV, ela pegou no segundo exame, 2009.2, aqui deve ser tipo prova de 2011 ou de 2012, a mesma temática, né? Falando sobre sociedade de propósito específico, tá? Para você ver como os temas são comuns de se repetirem. Vamos cá, letra B. O conceito de sociedade implica o exercício de atividade econômica. Até aqui está verdadeiro, né? A gente pode dividir as pessoas jurídicas naquelas que prestam atividade econômica e naquelas que não prestam atividade econômica. Das que prestam atividade econômica, eu vou ter hoje a sociedade empresária e a IRELI. Das que não prestam, eu terei a fundação, a associação, as organizações religiosas e os partidos políticos. Embora nem toda sociedade que realize atividade econômica seja necessariamente considerada empresarial, letra B de BOP, né? Porque a gente viu isso aqui, a classificação da sociedade, né? A classificação da sociedade em sociedade simples e empresária quanto à atividade econômica, né? Cara, letra C, onde é que está o erro? Diz aí para mim, ó, onde é que está o erro? A qualificação de uma sociedade como um empresário só ocorre quando ela exerce atividade própria de empresário sujeito a registro. Onde é que está o erro dessa afirmativa? Onde é que está o erro dessa afirmativa? O erro dessa afirmativa está na expressão só. Porque pelo exercício da atividade econômica é só a regra geral. Se eu sou restaurante, eu sou empresário. Se eu sou escola, eu sou sociedade simples. Agora tem exceção a isso. Qual? A lei. A sociedade anônima é sempre empresária. E ao registro, o agronegócio. As sociedades do agronegócio serão empresárias se se formalizarem perante a junta comercial. Ok? Aí, ó, letra D, também é errada. A sociedade que principalmente exercer atividade empresário rural só poderá adotar tipo reservado a sociedades empresárias. Não mesmo, cara. Não mesmo. Eu tá nesse só aí, tá? Deixa eu botar aqui melhor que ficou muito longe. Não mesmo. O erro está nesse só aí. Basta você se lembrar o quê? Uma das pessoas jurídicas ou sociedades mais atuantes no cenário do agronegócio é justamente a cooperativa agrícola, que é uma sociedade simples por força de lei. Tá? Então, quando eu uso da cooperativa, eu não estou usando um tipo reservado para sociedades empresárias, eu estou usando um tipo reservado para a sociedade simples, o que é possível para o rural, porque o rural escolhe pelo registro, né, como ele quer ser tratado, mas sabendo dessa exceção relacionada à cooperativa. Oitava questão, prova de juiz. Considerando a disciplina aplicável às sociedades empresárias, assinale a opção correta. À luz do Código Civil,
A sociedade de capital e indústria é um tipo de sociedade empresária. Cara, se você assistiu minimamente às nossas aulas, você sabe que esse item está errado, né? Que essa sociedade não existe. Ela existia como um tipo específico aonde? Lá no Código Comercial de 1850. Ela funcionava como um tipo específico. Agora não. O que a lei admite agora? Eu pegar o sócio de indústria, o sócio de serviços e acoplá-lo numa outra sociedade, desde que esta outra sociedade ela não seja, né? Desde que essa outra sociedade ela não seja nem uma LTDA e nem uma SA. Ok, pessoal? Beleza? Show de bola? Vamos para as outras. Olha essa letra B aí agora. A sociedade em nome coletivo é sociedade de capital. Já errou. Não é? A única sociedade de capital que a gente tem, não é? Para você memorizar, vai ser a sociedade anônima. Não é? E a limitada, ela também poderá ser a depender do caso concreto. Tá? Letra C. Na sociedade empresária, o sócio não pode, em nenhuma circunstância, desligar-se por declaração unilateral e motivada, estando condicionado à estabilidade do vínculo societário. Galera, estudamos essa classificação, hein? A classificação quanto à estabilidade. Sociedades de vínculo estáveis, sociedades de vínculo instáveis. Mas, cara, para você responder essa aqui, eu diria que você não precisaria ter estudado direito empresarial. Bastava você ter tido aula de português ali para fazer o Enem, para fazer o vestibular. Né? Por quê? Seu professor vai sempre te dizer de interpretação de textos. Né? Cuidado com afirmativas generalizantes, né? Como em nenhuma circunstância, sempre, nunca, porque toda regra vai ter lá uma exceção. Né? Aí o cara está dizendo, ó, não pode, em nenhuma circunstância, condicionado à estabilidade do vínculo. Cara, vai ter uma situação que sair vai dar errado. Né? Vai ter uma situação que sair vai dar errado, de modo que, intuitivamente, a gente já poderia, né, entender esse item aí como sendo um item falso. Tá? Mas agora, olhando no plano do direito, cara, o que acontece? Eu estou falando aqui do quê? Eu estou falando aqui do direito de recesso. Existe a possibilidade de o sócio pedir para sair sem ter que apresentar motivo. Chama-se direito de recesso. Artigo 1029 do Código Civil, genericamente falando para a sociedade simples, que não pode ser confundido com direito de retirada, apesar de em ambos é o quê? É o sócio se desligando da sociedade. No recesso, esse desligamento ele é imotivado. Na retirada, precisa motivação, e essa motivação ela precisa ter amparo legal. Beleza? Nona questão. A personalidade jurídica da sociedade empresária termina com o procedimento dissolutório, que compreende a dissolução, a liquidação e a partilha verdadeirão. Essa parte final aí, né? Essa parte final a gente vê um pouco mais à frente, né? De como é que se dá o processo dissolutório. Letra E. O princípio da autonomia patrimonial tem aplicação ilimitada, devendo o juiz observá-lo restritamente. Né? Estritamente. Cara, a gente viu que a autonomia patrimonial pode ser absoluta e pode ser relativa, né? Como ela pode ser relativa, a gente não pode dizer que a autonomia ela vai ser sempre limitada. Tá? Ela poderá sofrer limitação quando ela for do tipo relativa. Nona questão. Questões agora relacionadas à FCC, procurador do Tribunal de Contas do município. Olha só. João, Paulo e Francisco pactuaram entre si a constituição de uma sociedade limitada. Porém, enquanto não inscrito
o ato constitutivo da sociedade no registro próprio, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente vai ver, né? A gente vai ver que toda vez que isso acontecer, cara, uma sociedade com um ato constitutivo não escrito, não interessa o nome que é dado para ela no caso, ela é sociedade em comum, é pelas normas da sociedade em comum que a gente precisaria responder isso, tá? E aí, olha só o item A. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios. Até aqui está verdadeiro, reputando-se ineficaz perante terceiro qualquer pacto limitativo de poder, ainda que conhecido por este. Aí errou. Porque quando o ato é conhecido pelo terceiro, ele é um ato válido e não ineficaz. Terceiros só poderão provar a existência dela por escrito. Não, velho. Não é só por escrito. Definitivamente não é só por escrito. É por qualquer meio de prova em direito admitido. Tá? Por escrito somente é só para sócio. Os sócios nas relações entre si poderão provar a existência dela por qualquer modo. Né? Não é qualquer modo. Sócio vai ter que ser somente por escrito, o que torna o item C também um item equivocado. Letra D. São absolutamente ineficazes em relação aos bens sociais os atos de gestão que, em nome dela, forem praticados por qualquer dos sócios, ainda que inexistente pacto limitativo de poderes. Não, isso é plenamente válido, né? Os sócios atuarem aí pela sociedade, já que ela não é uma pessoa jurídica em separado. Então, não tem uma formalização relacionada à administração. Por exclusão, letra E. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluídos do benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade. Tá? Isso é o artigo 990 do Código Civil. Para finalizar, artigo 10. Questão 10, perdão. Prova de magistratura do trabalho. No que diz respeito à sociedade, segundo o artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada até mesmo de ofício pelo juiz, desde que constatados desvio de finalidade ou confusão patrimonial. De fato, é preciso constatar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas de ofício não cabe, não. Ela precisa ser requerida. Né? De ofício não dá para fazer, não. Letra B. A desconsideração da personalidade jurídica pode acarretar a extinção, a extensão dos efeitos das obrigações da sociedade, tanto aos bens particulares dos sócios, quanto aos das pessoas que meramente a administram. Verdadeirão. Esse é o grande efeito da desconsideração da personalidade jurídica. Né? Que é o quê? É você ir atrás do patrimônio dos sócios e ou dos administradores que se beneficiaram de um ato indevido em nome da sociedade. Erro das outras. A aquisição da personalidade jurídica pela sociedade, qualquer que seja o tipo, limita a responsabilidade de sócios? Não. Sociedade em nome coletivo não está limitado. Tá? Letra D. A sociedade limitada não produz efeito algum entre os sócios, antes de registrado na junta comercial ou no registro de pessoa jurídica, no caso simples. Falso, vai produzir efeito entre os sócios do ato da assinatura. Tá? Do ato da assinatura do contrato social, ele já produz efeito entre as partes, entre os sócios. Perante terceiros é que é necessário o registro. Letra E. A personificação é uma característica intrínseca a todos os tipos, inexistindo sociedade sem personalidade jurídica. Existe sociedade sem personalidade jurídica. Mais do que uma característica extrínseca, se trata aí de uma característica
acidental. Pode ou não pode ter, tá? No caso concreto. Então, cara, para a gente repassar o gabarito aqui e fechar nossa aula de hoje, veja só, vamos lá. Primeira questão, letra D de dado, vai tomando nota aí, para quem chegou depois. Primeira, letra D de dado. Segunda, letra A na 2. Letra B de BOP na 3, B de BOP. 4B na 4. C de caveira na 5. Letra A na 6ª. Letra B na 7ª. Letra D na 8ª. Letra E na 9ª. E letra A na 10ª. Ok, pessoal? Beleza? Cara, então, como eu ia dizendo, tá? Como eu ia dizendo, foquem no material dessas 3 aulas, né? Hoje, no decorrer do dia de hoje, até pela manhã, entre o intervalo de uma e de outra, eu já vou ir atualizando o nosso AVA, tá? E foquem nesse material, galera, que eu tenho certeza que vai ser show de bola, tá? Fechado? Revisem isso aí, que eu tenho certeza que as 20 questões estarão nessa nossa lista. É só você olhar com cuidado. Valeu e falou. Sextou para vocês, que eu ainda vou até o EF, só para fazer maldade. Tchauzão. Valeu, professor. Tchau, tchau.